Olha, não tem como fugir. O mundo todo está de olho no que acontece no Oriente Médio. E sempre que a tensão entre potências como Estados Unidos e Irã esquenta, o mercado financeiro não fica só assistindo não, ele reage. E reage na hora. Vamos entender direitinho como um conflito que está a milhares de quilômetros daqui pode criar ondas que chegam com tudo na nossa bolsa de valores. Essa é a regra número 1. Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando e como. A economia global hoje em dia está tão interligada que um problema geopolítico lá do outro lado do mundo mexe com os preços de tudo por aqui. E o Brasil, claro, está totalmente nesse jogo. E é aí que a estratégia começa a fazer toda a diferença, porque enquanto muita gente só enxerga o risco, a volatilidade, uma análise mais fria pode mostrar onde estão as proteções e, quem sabe, até algumas oportunidades. A grande questão não é se o mercado vai balançar, mas sim como se posicionar para essa reação. Que tipo de empresa pode servir como um verdadeiro porto seguro no meio da tempestade? Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos separar a análise em 4 partes, ok? Primeiro, o impacto mais óbvio de todos, o petróleo. Depois, vamos ver a dinâmica do dólar como um refúgio de segurança. Em seguida, uma consequência que nem todo mundo vê de cara, mas que é super poderosa, lá no setor de defesa e tecnologia. E por fim, a gente junta tudo isso para pensar numa estratégia de proteção para quem investe. Vamos começar pelo que acontece primeiro, a reação mais imediata do mercado. Falou em conflito no Oriente Médio, a primeira coisa que acende um alerta na cabeça de qualquer investidor é a palavra petróleo. E existe um motivo bem geográfico para isso. Esse número aqui é a chave de tudo. Pensa só, cerca de 20%, ou seja, 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome, passa por um corredor marítimo bem estreito, o Estreito de Hormuz. E quem controla esse corredor é o Irão. Qualquer sinal de confusão por ali já cria um medo danado de faltar petróleo no mercado. E o que acontece? O preço do barril dispara no mundo inteiro. E claro, essa alta do petróleo, tipo Brent, que é a referência para todo mundo, bate direto nas empresas de energia que estão aqui na nossa bolsa, na B3. Os nomes que mais sentem essa movimentação são a gigante Petrobras e também as chamadas Junior Oils, que são empresas menores, mais focadas na extração, como a Prio e a PetroRecôncavo. Mas qual é a grande diferença entre elas? Bom, a Petrobras, por ser uma estatal gigante, está diretamente ligada ao preço do barril. Se o preço sobe, a margem de lucro na exportação aumenta. Só que, por outro lado, sempre existe a questão da influência política. Já as Junior Oils, como a Prio e a PetroRecôncavo, são quase que 100% focadas em tirar o petróleo do chão. Elas conseguem capturar essa alta do preço de uma forma, digamos, mais pura, sem ter o mesmo peso político nas costas. Beleza? A primeira onda é o petróleo. A segunda, que vem logo em seguida, é a busca por segurança. E no mercado financeiro global, segurança tem nome e sobrenome: dólar americano. É um movimento clássico. Em momentos de grande incerteza, investidores do mundo todo correm para colocar o dinheiro em ativos que eles consideram mais seguros. E o principal deles é a moeda americana. Essa fuga para a qualidade faz a procura por dólar aumentar, o que fortalece a moeda, e, na outra ponta, acaba desvalorizando as moedas de países emergentes, como o nosso real. Só que essa desvalorização do real não é ruim para todo mundo na bolsa. Muito pelo contrário. Para as grandes empresas exportadoras que vendem seus produtos em dólar, um dólar mais caro significa mais reais no caixa quando fazem a conversão. É o caso clássico da Vale com o minério de ferro e das gigantes da celulose e papel, como a Suzano e a Klabin. Essa frase resume bem o papel estratégico dessas empresas. Elas acabam funcionando como uma proteção natural, um hedge. É basicamente um mecanismo de defesa contra a desvalorização da nossa moeda. Ter ações desse tipo numa carteira de investimentos pode ajudar a equilibrar as coisas, compensando perdas em outros ativos que sofrem com a alta do dólar. Bom, já falamos de petróleo e de dólar, mas tem uma terceira onda de impacto, uma que às vezes passa mais despercebida, mas que tem um potencial gigantesco. Conflitos não movimentam só commodities e moedas. Eles também aceleram, e muito, a demanda por tecnologia de ponta. A lógica aqui é bem direta. Quando a percepção de risco no mundo aumenta, os países começam a investir mais pesado em defesa e segurança. E isso cria uma demanda enorme por todo tipo de equipamento, desde sistemas de vigilância e radares até aviões militares. E é aqui que entra em cena a nossa joia da coroa tecnológica, a Embraer,
Muita gente só conhece a Embraer pelos jatos comerciais, mas a divisão de defesa e segurança da empresa é extremamente forte e super competitiva no mundo todo. Com o aumento das tensões globais, a procura pelos sistemas de monitoramento e pelas aeronaves militares que ela produz tende a crescer bastante, o que obviamente valoriza a empresa. Certo. Então já vimos os três principais canais de impacto: petróleo, dólar e defesa. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Como juntar todas essas peças numa estratégia que faça sentido para navegar nesse mundo que fica cada vez mais instável? Antes de qualquer coisa, é importantíssimo lembrar desse princípio clássico dos investimentos. Em momentos de pânico, movido pelo noticiário, os preços das ações podem variar de forma maluca. A estratégia de verdade não é sair reagindo a cada manchete, mas sim focar no valor real das empresas, aquelas que continuam fortes mesmo no meio do caos. O segredo, então, é criar um tipo de escudo estratégico. E isso significa, antes de tudo, analisar os fundamentos, ou seja, a saúde financeira da empresa. É procurar companhias com as contas em dia, com balanços sólidos e, a partir daí, identificar aquelas que, pelo tipo de negócio que têm, podem se dar bem em um cenário de dólar mais alto ou petróleo mais caro. E aqui um aviso que não pode ser ignorado. Essa análise toda é um mapa para entender o terreno, mas não é um atalho para tomar decisões no calor do momento. Sair investindo só com base no que o noticiário está dizendo, sem parar para estudar os fundamentos da empresa, é a fórmula certa para ter dor de cabeça. A estratégia tem que vir sempre antes da reação. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensando nesses diferentes tipos de impacto, petróleo, dólar, tecnologia de defesa, qual deles representa a blindagem mais eficiente para uma carteira de investimentos no momento de crise? Seria a estabilidade de uma exportadora, a alta talvez mais explosiva do petróleo ou o crescimento mais de longo prazo do setor de defesa? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define uma estratégia de investimento de sucesso.